Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas na nossa aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, e o tema da aula, Napoleão Bonaparte, né? Chegou ao poder na França em 1799, pondo fim ao processo revolucionário francês, né? A Revolução Francesa, como você deve se lembrar, iniciou-se no ano de 1789, foi uma revolução de 10 anos, né? Esse processo revolucionário francês, que abalou as estruturas da Idade Moderna, né? Como, por exemplo, o absolutismo, a política mercantilista, a sociedade estamental. Com o golpe do 18 Brumário, em novembro de 1799, Napoleão Bonaparte, representante da alta burguesia girondina, põe fim ao processo revolucionário francês, dando início ao período napoleônico, né? Esse período aí de 15 anos em que Napoleão Bonaparte vai estar à frente, né, do poder na França. E aí as consequências desse período napoleônico para a história da Europa, para a história da América, né? Importante que a gente estude este período. Vamos dar uma olhadinha aqui no objetivo, né, da nossa aula. Analisar as principais características do governo napoleônico. Aí a imagem, né, do general Napoleão Bonaparte, né, sempre representado aí com essa imagem de um homem forte, né, de um homem responsável, um general conhecido pelas suas vitórias militares contra exércitos estrangeiros, né, durante a Revolução Francesa, escolhido pela alta burguesia girondina para representar os seus interesses. Então ele assume o poder na França a partir de 1799. Então vamos aí analisar as principais características do governo napoleônico. Então aqui, gente, quem é esse personagem aqui representado, né? Você lembra como terminou a Revolução Francesa? Esse aqui não é, obviamente, Napoleão Bonaparte. Quem que é esse personagem? Vamos começar aí relembrando de alguns pontos, né? O personagem na imagem, ele foi Toussaint de Louverture, né? Um líder da revolta de escravos no Haiti, inspirado nas ideias de liberdade da Revolução Francesa. O Haiti, que era uma colônia francesa, produtora de açúcar, né? E uma das consequências da Revolução Francesa, que a gente vê na América, é esse processo de abolição da escravidão no Haiti e, consequentemente, a independência do Haiti, liderada por escravos, né? O que abala aí o sistema escravocrata na América aqui como um todo, na América colonial. E a Revolução Francesa termina com o golpe do 18 Brumário, né? Em novembro de 1799, esse golpe que fez com que Napoleão Bonaparte chegasse ao poder na França. Então aí o fim da Revolução Francesa. E aqui mais uma representação de Napoleão Bonaparte, né? O Jacques-Louis David era o pintor aí, né, preferido de Napoleão, que vai fazer vários quadros deste período, né, retratando Napoleão Bonaparte. Aqui é Napoleão cruzando os Alpes, né? Então essa representação de Napoleão. Que tipo de representação se construiu de Napoleão, né? Então sempre aí com essa altivez, com esse poder, né? Então olha essa representação de Napoleão Bonaparte, essa e outras representações, né, feita por artistas da época, enaltecendo a imagem do general francês e líder da França no início do século XIX. Então aqui, ó, o Código Civil francês, né, ou Código Napoleônico. Então, Napoleão Bonaparte, neste primeiro momento do seu governo, chamado de consulado, ele vai organizar internamente a França, ele vai apaziguar a França internamente, vai canalizar o furor revolucionário para as campanhas externas, mas antes ele precisa organizar a França. Então, tem aí o Código Civil francês, também conhecido como Código Napoleônico, que vai organizar a legislação na França, vai padronizar a legislação na França, né? Então, por exemplo, vai criar aí um sistema educacional francês, um sistema de pesos e medidas, né? As leis passam a ser as mesmas leis em toda a França, né? Diferente do que acontecia antes do processo revolucionário francês, ainda, né, com influências do feudalismo, em que cada região da França tinha aí uma normativa. E o Código Civil francês, ou Código Napoleônico, ele vai influenciar o Código Civil de outros países, como, por exemplo,
exemplo, o Código Civil Brasileiro, que foi feito em 1916 e vigorou até o ano de 2002. Então veja aí a influência desse documento francês do século XIX, também aqui no Brasil, influenciando o nosso Código Civil. Aqui a imagem, né, de uma capa do Código Civil francês elaborado por Napoleão Bonaparte, nessa tentativa bem-sucedida de organizar, de apaziguar os conflitos internos da França para depois fazer a sua campanha expansionista. Então, o governo de Napoleão, né? A gente costuma dividir o governo de Napoleão geralmente em duas fases. A primeira fase, o governo do consulado, a partir do golpe do 18 Brumário até o ano de 1804, né? Quando Napoleão vai ser coroado imperador. Então, o governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder, de fato, estava nas mãos de Napoleão Bonaparte, que era o primeiro cônsul. O segundo momento do governo de Napoleão Bonaparte é o governo chamado de Império, né? Por volta aí do ano de 1805 a 1815, né? Então, nós vamos ter aí o expansionismo francês a partir desse período conhecido como Império. Como eu disse para vocês, repito aqui que é importante a gente frisar, o primeiro momento de governo de Napoleão Bonaparte, chamado de consulado, eu tenho aí o apaziguamento, a organização interna da França. A partir do momento em que a França está apaziguada, está organizada internamente, nós vamos ter o expansionismo militar francês nesse período imperial. Ali o Arco do Triunfo, né, uma construção de 1806, né, para autopromover Napoleão Bonaparte, um dos símbolos, né, da França, o Arco do Triunfo, então construído por Napoleão Bonaparte, marcando aí as suas vitórias militares do seu expansionismo a partir da fase imperial do governo de Napoleão Bonaparte. Aqui, uma atividade, né? O pintor preferido de Napoleão Bonaparte era, como eu disse a vocês, o Jacques-Louis David. Observe a imagem do quadro e responda como que Napoleão era retratado, né? E a gente faz a correção na nossa atividade juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Como que Napoleão é retratado aqui, né? Napoleão atravessando os Alpes, nessa representação do pintor preferido de Napoleão, né? Então aqui, ó, o autor procurou representar Napoleão como um grande líder militar e político, né? Como uma figura imponente e forte, como representado aqui, né? Mostrava-se jovem, né? Com uma força física e destemido. Então essa figura de Napoleão Bonaparte e a representação de Napoleão Bonaparte. Então, para que a gente possa entender aqui, ó,
Governo de Napoleão. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro momento do governo de Napoleão, a organização interna da França, como por exemplo, a padronização monetária e a criação do franco, né? A moeda francesa, que até recentemente era a moeda da França. Hoje a gente sabe que por pertencer à comunidade europeia, né, a França utiliza-se do euro. Então aí ao longo do século XIX, século XX, a França tinha como uma moeda o franco. Então Napoleão unifica esse sistema monetário francês, né? É uma mesma moeda para toda a França, rompendo com aquela ideia de que cada região da França tinha uma moeda, resquícios do feudalismo, né, dessa descentralização política. Napoleão então organiza o sistema monetário francês. Só o sistema monetário francês, ele vai tomar várias medidas para organizar vários setores da França, né, vários setores da economia, favorecendo camponeses, trabalhadores urbanos, mas principalmente a burguesia, né? Mandou drenar pântanos, construiu estradas, fontes, criou o Banco da França. Olha a importância aí, né? O Banco Nacional Francês sendo criado por Napoleão Bonaparte. E investiu na educação. Então Napoleão também tinha essa percepção, né, de se investir na educação, aí levando a educação para as camadas que até então não tinham acesso a esse perfil, né? Vai criar os liceus de ofício, por exemplo, dentro da França. Código Civil Napoleônico, né? Nós vimos que a importância do Código Civil e como ele vai influenciar, né, os códigos civis de outros países, como por exemplo do Brasil. Então vai abolir definitivamente os privilégios da nobreza e do clero, lembrando que no início da Revolução Francesa, o clero e a nobreza eram o primeiro e segundo estado, não trabalhavam, não pagavam impostos, viviam dos privilégios, né? Vai proteger o direito à propriedade privada, esse direito que é um direito defendido pela alta burguesia, separava o casamento civil do religioso, né? Criando um Estado laico. O Estado laico é aquele Estado que separa, né, a Igreja Católica ou a Igreja em si da sociedade civil. Então a Igreja cuida dos assuntos religiosos, o Estado cuida dos assuntos civis. Era comum, por exemplo, a igreja ser responsável, né, por fazer aí o casamento, né, as certidões de nascimento, né, das pessoas de óbito. Passa então a ser feito pelo cartório civil. Então essa separação, a criação do Estado laico. Afirmava a igualdade de todos perante a lei, um dos princípios básicos das constituições contemporâneas, e proibia sindicatos e greves, né? Vejam aí a defesa da alta burguesia girondina ao proibir os sindicatos e greves na França, né? E mantinha a mulher submissa ao marido. Então um aspecto importante aí das relações de gênero que a gente precisa também elencar no Código Civil Napoleônico, essa submissão, né, das mulheres aos maridos a partir de uma Constituição, para que a gente entenda um pouquinho desse processo. Então ele vai organizando a França internamente, né, contornando ali os problemas sociais que a França tinha, os problemas econômicos, para posteriormente fazer o seu expansionismo militar. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, ao assumir o poder na França, Napoleão adotou uma série de medidas para organizar o país internamente, né? Cite aí algumas dessas medidas adotadas por Napoleão Bonaparte e a gente já corrige a nossa atividade.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Pedindo aí que você cite medidas adotadas por Napoleão Bonaparte ao assumir o poder na França. Então, uma série de medidas, né? Criou o Banco Nacional da França, por exemplo, né? Regulamentando aí o sistema monetário francês. Criou uma única moeda para a França, chamada franco, né? Padronizou o sistema de pesos e medidas, organizou o sistema de educação francês, drenou pântanos, né? Construiu estradas. Então a gente tem aí, elaborou o Código Civil Napoleônico, tornou a França um Estado laico, separando a Igreja do Estado. Então, uma série de medidas adotadas por Napoleão Bonaparte nesse período do consulado para organizar internamente a França. Beleza? E aqui, Napoleão imperador, né? Tendo um prestígio político muito grande, tendo organizado a França internamente, Napoleão Bonaparte vai realizar um plebiscito, né? O que é um plebiscito? É uma consulta popular. Perguntou ao povo francês se o povo francês queria Napoleão Bonaparte como imperador. E depois, claro, de organizar a França, né, organizar um sistema de ensino, sistema de pesos e medidas padronizado, banco francês, obras públicas, né, a população francesa, então, disse que sim, que Napoleão Bonaparte deveria ser imperador da França, né? Então, no dia 2 de dezembro de 1804, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador da França, que é a representação dessa coroação de Napoleão Bonaparte. É o fim do regime consular e o início da segunda fase do governo de Napoleão Bonaparte, que a gente chama de imperial, né? A partir aí de 1805, final de 1804, né? Até 1815. Então é uma década aí em que Napoleão Bonaparte vai ser imperador da França e vai promover o seu expansionismo militar, né? Com a popularidade elevada, Napoleão promove esse plebiscito, como a gente diz, né, e consegue o título de cônsul vitalício, né, com direito a indicar o seu sucessor, né. A partir de então, em 1804, assume como imperador. E uma atenção nesse período, né? Napoleão, quando vai ser coroado imperador da França, né? Então é uma grande festividade que acontece na França. Ele entra na catedral para ser coroado e no momento da coroação ele retira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, né? Tem um significado histórico muito importante desse gesto, né? Qual seria o rito que deveria, né, segundo a tradição, ser cumprida? Que Napoleão se curvasse diante o Papa e recebesse a coroa, né? O Papa colocasse a coroa em Napoleão. Para a surpresa de todo mundo, Napoleão pega a coroa da mão do Papa, não se curva diante à Igreja Católica e se autocoroa e coroa a sua esposa, né? Qual é a representação desse significado, desse ato, né, de Napoleão? Que ele não vai baixar a cabeça para ninguém, nem para a Igreja Católica, uma instituição com grande poder, com grande prestígio nesse período, né? Então tem um significado muito forte, a autocoroação de Napoleão Bonaparte, né? E aqui a gente tem uma atividade, vou ler a atividade com vocês, né? A coroação de Napoleão foi marcada por um gesto simbólico, né? Era comum, desde os tempos medievais, os imperadores receberem a coroa das mãos do Papa. Napoleão mudou essa tradição ao retirá-las das mãos do Papa e ele mesmo coroar-se imperador. Em seguida, coroou a sua esposa, Josefina, como imperatriz, né? O que ele pretendia com esse gesto? Acabamos de discutir sobre isso, né? Escreva a resposta do nosso exercício e a gente já volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, comentamos há pouco sobre ela, né? O que ele pretendia com esse gesto desse alto coroar, né? Então esse gesto aqui, ó, ele coroando a sua esposa, né, significou o seu poder sobre a França. Eu sou o dirigente máximo, eu sou o imperador, não há ninguém acima de mim, né? Ao retirar a coroa da mão do Papa, estava mostrando que não se submeteria a nenhum poder, nem interno e nem externo, né? E essa representação aqui de Napoleão coroando a sua esposa, né? Governo napoleônico. Então, após a coroação de Napoleão Bonaparte, vai ter início ao período aí conhecido como imperial, marcado principalmente pelo expansionismo francês, né? Após a sua coroação, Napoleão canaliza o furor revolucionário para suas campanhas externas e a expansão imperialista na França, dominando quase toda a Europa, né? Influenciando inclusive a história do Brasil, né? Há uma relação entre o período imperial de Napoleão na França e a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808. Aqui a sala do trono de Napoleão Bonaparte, né? A suntuosidade do imperador francês, né? Então ele vai aí, né, assumir esse poder como imperador, né? Imperador ali não tem ninguém acima dele, vai fazer as suas campanhas externas na França, né? E aqui a representação dessa suntuosidade do trono de Napoleão Bonaparte, né? Então, fazendo essa retomada, o governo de Napoleão Bonaparte dividido em duas fases, né? A primeira delas, chamada de consulado, a partir de 1799, com a chegada de Napoleão ao poder e o golpe do 18 Brumário, que põe fim ao processo revolucionário francês, e a segunda fase do governo de Napoleão Bonaparte, a partir da sua coroação como imperador no ano de 1804. Num primeiro momento, no primeiro governo, no consular, Napoleão organiza internamente a França para que no seu segundo momento, o imperial, né, ele faça o seu expansionismo militar francês. Napoleão Bonaparte vai assumir de forma imperial após um plebiscito, uma consulta popular que dá a ele o direito de se declarar imperador da França, né? Vai ser então coroado imperador da França e na sua coroação um gesto muito simbólico, né? Ele não se curva diante do Papa para receber a coroa. Ele retira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, ou seja, né, não há nenhum poder interno ou externo acima de Napoleão Bonaparte. E a partir de então, desse governo imperial, o início de uma política expansionista na França. Galera, obrigado pela companhia, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.